Podemos sentar, queridos. Então, nessa sequência em que o Espírito vem nos falando, nós queremos também aproveitar hoje para dar uma sequência daquilo que nós começamos a falar domingo passado, que é estar cheios do Espírito, é essa vida do Espírito, essa transformação que o Espírito Santo vem trazer a nós, mas que nos fala de um caminho de coragem. Quando o Espírito Santo vem agir na nossa vida e ele vem ele vem trazer aquela marca no nosso coração, ele nos fala de um caminho de coragem. Ele nos convida a gente caminhar num caminho, o caminho da coragem, que é o caminho de andar com Deus. Então, algumas vezes, nós vamos pensar que as coisas chegaram ao fim. E talvez alguns de nós aqui, chegou hoje nesse pensamento, pensando que algumas coisas na sua vida terminaram, chegaram ao fim. Não tem mais volta, não tem mais o que fazer. Algumas situações que nós já perdemos a esperança de mudança. Nós achamos que aquilo já foi. Olha, eu já tentei tudo, pastor, eu já dei meu melhor, eu já fiz tudo o que me disseram, mas nada muda. Mas sabe que outro dia eu estava também, eu acho que eu cheguei a falar isso domingo passado, não lembro. Se eu repetir, vocês vão entender que a pastora já está pisando 60 e já está, né? Às vezes a cabeça já não acompanha o que eu falei. Mas outro dia eu saí na frente da minha casa e observei uma das minhas plantinhas que eu amo muito, todas elas. E então lá ela vinha verde, 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 e lá na pontinha, né, na pontinha daquela árvore, tinha secado, começou a secar. Começou um processo de morte na árvore. Ela começou a secar bem na pontinha. Eu comecei a observá-la todos os dias. Eu disse, mas o que está acontecendo? Fiquei preocupada. Mas lá pelas 2 semanas, aquilo vinha secando, secando. Eu disse, não tem mais o que fazer. E eu não sabia realmente o que fazer. Quando lá pela 3ª semana eu comecei a enxergar, depois daquela coisa seca, uma pontinha verde na ponta. Então eu fui observando ela todos os dias e esse verde foi crescendo, crescendo, crescendo e aquilo continuou verde. Então a gente olha assim aquela arvorezinha, ela está verde, aquela ponta marrom seca e continua a vida depois daquilo verde. E eu fiquei olhando, digo, quantas vezes nós estamos assim, que parece que alguma coisa dentro de nós está seca, já não tem mais o que fazer, mas aos 45 do segundo tempo nós observamos aquele sopro de vida, aquele sopro de esperança e nós nos agarramos nisso. Então a vida retoma, a vida recomeça e nós temos coragem para continuar adiante. Tem um filme que saiu agora na Netflix, acho que foi esse mês passado, e que é inspirada numa história verídica que aconteceu no meu país, no Uruguai, no ano de 1972, se eu não me engano, 71, que o filme se chama Sociedade da Neve. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver. Quem não viu, veja, porque é uma história muito impactante, uma história que nos fala de muitas coisas que também tem a ver com a nossa caminhada de fé. Então, esse filme foi feito baseado numa história real, onde um time de rugby do Uruguai, em 1972, viajava de Montevideo ao Chile, a Santiago, para disputar uma partida amigável com outra equipe ali. E o avião, enquanto atravessava a Cordilheira dos Andes, caiu, pegou uma tempestade, e o piloto dobrou no lugar antes de onde ele deveria de dobrar e simplesmente o avião perdeu o equilíbrio e caiu em plena cordilheira, no meio do nada, do gelo, desses picos de neve que tem na cordilheira. Eram 40 pessoas, dessas 40 pessoas se salvaram 23 a princípio, depois morreram mais 8. Sei que no final ficaram 16 pessoas vivas. Em meio a isso, eles foram fazendo daquele caco de avião sua casa, em meio a sei lá, 20, 30 graus negativos, em meio à neve. Enfim, passaram de tudo. Foram 72 dias no meio do nada, no meio da neve, no meio do gelo. Lugar inóspito, que não tinha o que comer, não tinha nada. Eles dizem que a única
o fôlego de vida que eles viram em todos esses dias foi um côndor que passou muito alto, um pássaro típico dessa região, passou muito alto um dia só. Depois eles não tinham mais nada. Chegou uma hora que os suprimentos que tinham no avião, as poucas coisas, eles começaram a dividir meio amendoim entre 10, 6 amendoim entre 16 pessoas e começaram a racionar ao ponto de que chegou uma hora que eles não tinham mais nada o que comer, que não fosse gelo. E então, depois, quando eles viram que as buscas, porque eles tinham um radinho, né? Com isso eles ficaram, e eles dizem que depois de 20 dias, parece que foi isso, as buscas foram encerradas e eles não foram mais procurados. E eles entenderam que não tinham mais nada para fazer, a não ser sair por eles mesmos dali. Só que a primeira tentativa de sair dali foi frustrada porque eles viram que subindo aquela montanha, não só tinha montanha. Eles pensaram que subindo aquela montanha eles poderiam sair dali. Só que 2 subiram lá e disseram, gente, voltar a ser, não tem chance. Porque vocês não têm ideia a vasta cadeia de montanhas que tem aqui. É uma após a outra, nós não sairemos, é como um labirinto, falou. Então eles tomaram a drástica decisão de começar a comer carne humana para não morrer. As pessoas que tinham morrido naquele avião. E eles começaram, é uma história bem forte mesmo, né? Mas é real. E eles se mantiveram durante esses 72 dias de carne humana que eles foram comendo. Aquilo, a princípio, foi muito difícil, eles contam, mas depois se tornou um hábito natural, normal, para sobreviver. Agora, depois de 72 dias, 2 deles, lá pelo dia 60 e pouco, 68 por aí, 10 dias antes desses 72 dias, decidiram sair para caminhar, enfrentar o gelo e buscar ajuda. Então eles saíram em meio àquela neve toda e aquele gelo a caminhar imagina gente sem bota especial, sem nada, né, no meio do gelo. Então foi um ato assim de muita coragem, porque eles pensaram assim, esses 2, disse, se nós vamos morrer, pelo menos que a gente morra tentando, né, no meio do caminho e não aqui, sem nenhuma esperança. E eles, depois de 10 dias caminhando, acharam um cara subido num cavalo que era que lá nessa região se chama de arriero. Eu não sei como é que chama, um pastor de vacas, não sei como é que chama aqui, mas é um cuidador no campo, um homem de campo, da lida do campo, que enxergou eles e eles puderam, enfim, ser resgatados e mostraram onde que estavam os outros colegas ali na montanha. Enfim, o filme é uma história dramática, mas que conta uma história de supervivência e de adaptação, e de como, quando eles voltaram e contaram a história, que eles contam até o dia de hoje, ninguém conseguia acreditar que eles tinham sobrevivido 72 dias. Gente, 72 dias são 3 meses quase. Sem alimentação, sem, sabe, na intempérie, passando frio, tanto que a maioria deles morreu ali, não aguentou. Então, quando nós olhamos para essas histórias de supervivência, de sobrevivência, de coragem, de decisões certas, de vontade de viver, eu olho também para histórias aqui dentro dessa comunidade que me inspiram, porque essa é uma história que me inspira. Eu penso, eles disseram que alguns deles que acreditavam em Deus disseram que eles nunca sentiram tanto a presença de Deus como naqueles dias na montanha. Olha só. É muito interessante isso. Nunca mais eu senti a presença de Deus como senti ali, dizem eles. Agora, interessante é que quando eu olho para algumas vidas aqui dentro deste lugar, tem histórias que me inspiram. Uma delas, por exemplo, é a história do Júnior. Eu vou dar aleatória porque me lembrei dele outro dia. O Júnior, cadê o Júnior? Não estou enxergando, está lá fora? Está lá fora cuidando. Mas o Júnior é um trabalhador que sempre foi empregado e trabalhou sempre para uma empresa aqui da cidade por um tempo. E ele um dia veio determinado, ele veio conversar com o pastor e disse assim, pastor, eu tenho muita vontade de sair de lá e começar meu negócio próprio, porque eu acho que o que eu ganho aqui é tão pouco, eu poderia começar meu negócio próprio, mas eu não tenho coragem. Eu acho que vai ser um desafio muito grande. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se minha família não vai se apertar, eu não sei se eu vou ter condições de bancar tudo isso, porque eu não tenho capital para comprar as máquinas que eu preciso, enfim. Então, no meio desse discipulado, o pastor encorajou ele a começar o seu negócio.
E o Júnior, ele foi fazendo e foi ouvindo o pastor em meia hora, orar junto, a planejar aquele momento, a sair da empresa, começar um negócio próprio, se aventurar em algo que ele não tinha. Nada era certo, não é que nada era certo. Tudo era muito sonhador, tudo era muito incerto. Mas, no entanto, houve ali um coração que acreditou e disse assim, não, vamos tentar. E Deus foi fazendo as coisas. Hoje ele está com uma microempresa, né, eu diria. Porque hoje ele tem a sua oficina própria aqui, no final dessa rua. Uma pessoa bem-sucedida, que os negócios vão cada vez melhor. E onde ele sustenta a sua família. E tem também ali tudo que ele precisa, pelo que a gente observa ali, né, da vida deles. Quando eu olho para ele, eu vejo o quanto Deus abençoou quando ele teve que tomar uma decisão drástica para fazer alguma mudança possível. Eu, quando olho também a vida do Felipe, ali o Felipe, eu vejo ele uma vida de superação. Felipe, quando nasceu, tinha todos os não é assim, né? Eu me lembro disso. Ele passou por cirurgias na orelha, ele tem problemas de audição, ele tem suas limitações, né? Todos eram nãos. Mas, a cada ano que eu olho para o Felipe, eu vejo uma história de superação. Onde eu acho que ele pensa dele mesmo, eu não sou esse coitadinho. Eu sou um cara que pode sair adiante. E ele sai adiante todos os dias. A vida dele, eu acredito que é um desafio diário. Muito mais que para nós. Mas eu me inspiro na vida dele quando eu vejo quanto ele entende o Evangelho. Confronta o Felipe com qualquer coisa que ele vai te dar nos dedos. Acho que, aliás, a especialidade dele é pá! Hoje eu disse para ele, tu é dos meus, cara, vai lá. Ele entendeu muito bem o Evangelho. Agora, quando eu olho também para a vida do Adriano e do Fabiano, eu também vejo uma história de superação. Esses meninos tinham tudo para o não. A mãe deles me contou, muito antes de morrer, que ela teve muito trabalho quando eles nasceram. Mas ela disse assim, é possível, vamos adiante. E eu admiro muito o trabalho que a Helena fez na vida desses meninos, porque eles ainda sofrem com algumas coisas. Agora há pouco eles tiveram muitos problemas. E tem ainda uma batalha. Mas, em todas as vezes eu vejo eles não desistindo, continuando adiante. E dizendo, é possível a vida, dentro daquilo que eles entendem que a vida é. Eles trabalham, eles estão aí servindo a Deus, não tem um domingo que eles não estejam aqui, nunca está ruim para esses guri. Se tu disser, vamos lá, guris, pegar, não sei o quê, vamos, pastora. Eles saem bem, são bem serviçais, bem parceiros, estão sempre com ânimo. Histórias de superação, histórias de pessoas que, apesar dos não, confiam de que é possível o sim. E que é possível, quando nós estamos em Deus, continuar uma outra coisa. Então, às vezes a gente está cansado de tentar e fracassar. Eu acho que Deus, a gente pensa assim, Deus não está fazendo o que eu queria, Deus não está fazendo o que eu gostaria que fizesse, eu estou cansado de empreender em várias áreas da minha vida, já investi em casamento, já investi em ministério, já investi nas minhas finanças, eu só me decepciono, eu tenho vontade de desistir de tudo, já não aguento mais, já chegou no limite, isso já deu o que tinha para dar. Muitas vezes nós estamos assim na nossa vida. Mas eu quero te dizer nessa noite que nem sempre é o momento de desistir. Tem momento em que nós precisamos realmente fechar um ciclo, mas nem sempre é a hora para fechar um ciclo. Nem sempre é o momento para desistirmos. Nem sempre esse é o momento. Mas quem nós nos tornamos no momento da exaustão e do desânimo? Sabe que tem uma história lá em Atos, capítulo 12, que conta, e eu sou apaixonada por Atos, porque é um livro que nos mostra, é uma história de muitos não, e de muito sim. É uma história onde tudo começou ali para nós. É uma história onde tudo parecia o fim, mas era o começo. É uma história onde os seres humanos que estavam envolvidos não acreditavam em mais nada, estavam desanimados, sozinhos. Os discípulos acharam que era o fim. No entanto, foi o começo de tudo o que nós acreditamos até aqui. Então, Atos nos fala
que Jesus já tinha subido aos céus, os discípulos estavam ali meio que sem saber o que fazer, alguns deles meio perdidos, meio zonzo no meio da coisa, com uma palavra do Senhor, mas com medo, com pavor. Eles se reuniam, eles oravam, eles buscavam a Deus, mas não tinham muito claro o que eles tinham que fazer. E em meio a isso, o rei Herodes começa a perseguir os cristãos. E um dos que foi jogado na cadeia é Pedro. Então, Pedro jogado na cadeia, e diz que ele ali é algemado e cuidado por 2 soldados lá dentro. Pensa, né? Algemado, sozinho, cuidado pela guarda ali de perto. E diz que no meio da noite, e diz que enquanto Pedro estava preso, o resto dos irmãos estavam reunidos orando numa casa. Orando por Pedro, orando que o Espírito Santo sustentasse Pedro. E diz que no meio da noite, um anjo do Senhor, conta Atos, entra naquela prisão. Imagina a cena, é como um filme. Diz que entra naquela prisão e acorda Pedro, que estava dormindo no meio dos soldados, e diz: "Tiveste, vamos lá." E as algemas de Pedro abrem. Pedro então veste sua capa e sua sandália, e o anjo diz para ele assim: "Vamos, vem atrás de mim." E eles vão passando pelos portões da prisão até a porta de saída. Ninguém vê eles, ninguém sabe o que aconteceu. Não teve guarda, não teve ninguém que segurasse aquilo. Então, em determinado momento, diz que Pedro não sabia se ele estava tendo uma visão ou aquilo estava sendo real. Até para Pedro aquilo parecia uma coisa muito louca. Diz: "Mas o que está acontecendo aqui?" Diz que Pedro não sabia se era uma visão ou se ele realmente estava vivendo aquilo. Então, quando Pedro vai ali ao encontro onde estavam os irmãos, ele bate na porta, pensa, a igreja orando para Pedro, não para Pedro ser solto, é para Pedro ser sustentado naquele lugar. E então bate a porta no meio da madrugada e sai uma menina e olha, apavorada, porque eles estavam sendo perseguidos e eles não podiam estar juntos orando. Então ela olha na fresta, quando vê Pedro, ela, em vez de abrir a porta, ela sai correndo e volta e diz assim para os irmãos: "É Pedro!" E os outros nem acreditaram: "Mas se vai ser Pedro, menina, capaz, Pedro está preso." E ela disse: "Mas é Pedro, eu vi ele." E um dos discípulos diz assim: "Deve ser seu anjo, mas não pode ser ele." Mas ela insiste. Quando eles abrem a porta, Pedro então entra e eles veem Pedro, e Pedro conta o que aconteceu e eles ficam atônitos. Diz a Bíblia que é uma experiência assim, né? Eu imagino que parece um filme que eu estou contando, mas uma experiência real, e foi isso que aconteceu mesmo. No momento em que tudo parecia dar errado, no momento em que eles não acreditavam, Deus, o Espírito Santo começa a agir entre eles de uma forma sobrenatural. E coisas muito loucas começam a acontecer, loucas aos olhos dos seres humanos, começam a acontecer entre eles. Mas eu tiro 3 lições dessa passagem, quando vejo o que aconteceu ali naquele momento. E uma delas é que eu queria que nessa noite a gente pudesse tirar isso para nós. Porque eu sinto que Deus vai continuar agindo nessa noite. Eu tiro de que nós precisamos ter certeza, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e nós queremos trilhar esse caminho louco que o Espírito Santo nos chama a trilhar. Porque o Espírito Santo não nos chama a trilhar coisas certinhas, né? Quadradinhas, dentro do meu quadrado. O Espírito Santo às vezes nos manda fazer coisas loucas. E não só nos manda fazer, mas ele também faz com que aconteçam coisas loucas conosco. Eu acho que se eu perguntar aqui quantos de vocês já viveram coisas loucas, que Deus agiu, que Deus fez, que era impossível, vários vão ter testemunhos para dar. Então diz que eles tiveram a certeza das escolhas dele. Eu tiro essa primeira lição para mim. Ali, naquele momento, os discípulos tiveram a certeza das escolhas que eles tinham feito, das tomadas de decisão em sabedoria. E eu te faço essa pergunta nessa noite: será que as tuas escolhas estão sendo em sabedoria? Será que as tuas escolhas
Tenha certeza de que isso é o que o Espírito Santo, isso é realmente o que Deus quer fazer na minha vida. Eu tenho certeza disso quando eu escolho coisas para mim, porque existem decisões, amados, que nós tomamos no calor da hora, sabe? Nós às vezes tomamos decisões na pressa, sem bater o tico com o teco, como digo eu, né? Sem parar para pensar nas consequências. Nós vamos decidindo coisas, nós nos engajamos em relacionamentos, nós vamos vendendo coisas, nós vamos fazendo negócio, nós vamos, decidindo o nosso futuro em meio a escolhas tomadas no calor da hora. Nós vamos decidindo coisas que deveriam ser pensadas, consultadas, pedido conselho, orado, meditado, perguntado o que Deus quer. Nós decidimos no calor da hora, na emoção. E em nossa vida, quando nós tomamos decisões na hora da emoção, e às vezes em vez de melhorar, piora tudo. A gente termina piorando mais as situações. Sabe que eu sou uma pessoa que eu não funciono bem baixo pressão. Eu não sei tomar decisões no calor da hora. Não me peça para tomar decisão assim eu fico que nem uma barata tonta, porque eu preciso pensar o que eu vou fazer. Eu não consigo agir baixo pressão. Porque eu tenho certeza que se eu decidir qualquer coisa na pressão, eu vou me arrepender depois. Eu tenho isso dentro de mim. Eu sempre me arrependi com coisas que eu decidi assim, no rapidão. Eu sei que eu não funciono baixo pressão. E, portanto, eu admiro uma pessoa que, por exemplo, consegue bater um pênalti na hora da emoção, um pênalti decisivo numa partida. Eu admiro quem consegue ter a frieza de bater um pênalti e acertar. E, meu Deus, eu fico assim, eu fico assim, né, admirando quando a emoção consegue ser dominada pela frieza de o alvo certo, o chute certo, aonde estou mirando. Mas eu admiro mais ainda. Tenho mais admiração por quem consegue bater um pênalti e errar o pênalti. Vocês vão dizer assim, eu admiro mais. Eu admiro mais ainda. Porque eu fico pensando e me lembrando que na Copa de 1994, eu não entendo, não sou grande conhecedora de futebol, mas eu acompanho, né? Na Copa de 1994, o Brasil foi... O que foi? Vocês não sabem? Tetracampeão. Quem jogava com o Brasil? Quem era o vice? Quem foi o vice? Vocês não lembram? Foi a Itália? Eu me lembro. Para mim foi uma partida que eu nunca mais vou esquecer. Por quê? Porque essa partida, pela primeira vez, diz que pela primeira vez foi decidida nos pênaltis. Uma partida de final de Copa do Mundo foi decidida nos pênaltis. Pelo menos isso foi que, a minha informação é essa. Pela primeira vez. E no último pênalti, quem tinha que cobrar esse pênalti era Roberto Baggio, jogador italiano. Nunca vou me esquecer. E ele se parou diante do gol, era decisivo. Se o chute era para fora, ganhava o Brasil. Se o chute era para dentro, ganhava a Itália, era decisivo. Gente, pensa, milhões de pessoas, bilhões de pessoas olhando para os pés daquele homem no mundo inteiro. Pensa numa pressão. Não era uma partida de futebol daquelas, né? Aquelas peladas que a gente, né? Era uma coisa assim. Uma nação inteira nos pés daquele homem. 2 nações. 2 nações olhando aos pés de Roberto Baggio. E ele toma impulso. E ali, né? Pá, a bola para fora. Vum. Brasil tetracampeão. Alegria de uns, tristeza de outros. Uma nação inteira. Eu me lembro dele ficar só assim com as mãozinhas olhando para baixo. Né? As mãozinhas na cintura. Olhando para o chão, não tinha mais como levantar a cabeça. Eu admiro pessoas que erram pênalti porque algumas delas têm coragem de continuar e não desistir. Continuar sua carreira apesar de ter errado o pênalti. Por isso que eu admiro. Porque quem é vencedor, quem bate bem um pênalti e quem tem a frieza para fazer isso numa hora de decisão e de emoção, é fácil. Mas para quem erra, eu ficava imaginando aquele homem voltando para o seu país. Eu imaginava aquele homem indo ao super depois daquilo.
Eu imaginava aquele homem chegando ali onde estava a sua família, dizendo, e a família, não acredito. E sabe, italiano né? Xingando, dando cascudo e dizendo de tudo, e ele tentando se explicar. Eu imagino que foi a vida dele depois daquele pênalti. Porque na decisão e no calor, quando nós precisamos decidir coisas no meio da emoção, geralmente nós nos damos muito mal. A emoção não é algo que nos favorece em momentos de decisão. O nosso coração bate, nós ficamos nervosos, nós não concatenamos ideia, a gente vai, sim, se não, e se, a gente não mede as consequências. A gente só se dá conta depois do que fez, depois que já está feito. Porque a emoção não é uma boa conselheira. Então eu pergunto nessa noite, quem nós estamos ouvindo no meio das nossas decisões? A quem nós estamos ouvindo? A quem tu estás ouvindo? Quem é teu conselheiro? Porque se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós estamos alinhados completamente com o Espírito Santo. A gente toma as decisões baseadas na palavra de Deus. Nós sabemos que aquela palavra vai nos orientar no momento mais difícil da nossa vida e nós vamos estar alinhados com ela. Não importa qual situação. O que a palavra me fala nesse momento? O que ela me diz? O que meu conselheiro me falou? O que meu discipulador me orientou no momento assim? O que eu faço? Olha, aí vem o conselheiro, aí vem o discipulador, dá aquela palavra... Né? Dá uma direção. Olha, eu acho que tu tens que ir por aí, porque olha, a palavra diz isso vai ser bom para ti. E nós tomamos aquela decisão baseadas em algo que vai nos trazer fortaleza, que vai nos dar uma luz. Quando nós estamos alinhados, e eu falei isso no final do ano, no dia 30, no último culto do ano, eu falei sobre a importância da gente estar alinhado com aquilo que Deus quer. E nessa noite eu vou fazer mais uma vez uma ênfase nisso, porque acho que nem todos estavam naquele culto. Mas quando nós estamos alinhados com a presença de Deus, com o Espírito Santo agindo em nós, nós sabemos que nós não podemos estar dentro desta igreja, congregando na família de Deus, certo? Ouvindo a palavra que está sendo pregada na família de Deus. Como agora vocês estão me ouvindo. Ah, a pastora disse tal coisa. Ah, esse domingo passado aconteceu tal isso. Mas eu chego na minha casa e eu ligo o YouTube para ver qualquer pastor que eu não sei de onde saiu. E eu vou tomar conselho daquele pastor que não sabe nada na minha vida, que não sabe o propósito de Deus para mim, que só sabe o propósito de Deus para a vida da sua igreja, e eu tomo aquele conselho. E eu já vou, mas o pastor disse tal coisa, mas lá o outro pastor disse tal outra. E eu vou indo conforme me convém ouvir. E eu congrego aqui, eu congrego lá, e domingo que vem eu vou lá naquela outra, e depois eu vou passando, e eu vou pegando informação de todo mundo, e eu escolho aquilo que me favorece, aquilo que eu acho melhor, aquilo que me convém. E não entendo que eu, quando estou dentro de uma comunidade, eu preciso estar alinhado com o propósito e a vontade de Deus para esta comunidade. Não é para aquela lá de São Paulo, nem para aquela lá do Fragata. É para esta comunidade que se congrega aqui nesse lugar. Tem muita diferença. O plano que Deus tem para a família de Deus aqui neste lugar não é o mesmo que para aquela que está lá no Fragata. Deus tem outros planos, outros propósitos, outras direções. O evangelho é o mesmo, mas o plano de Deus é diferente para cada comunidade. E nós não podemos estar pipocando, queridos, pegando de cada um informação. Eu vejo gente confusa com isso. Porque depois chega uma hora que não sabe nem o que é correto, para onde eu vou, quem eu ouço. Não, mas eu ouvi aquele pastor dizer que fazer tatuagem é do diabo. Ah, mas a pastora tem tatuagem. E o que a igreja pensa sobre tatuagem? Nós precisamos estar alinhados. Ou nós ouvimos aqui ou nós ouvimos lá. Nós não podemos estar no meio, tirando conclusões da nossa cabeça. Você entende o que eu estou falando? É questão de alinhação. Porque os efeitos do alinhamento sobre a nossa vida, eu vou repetir o que eu falei outro dia, no final do ano, é que o plano de Deus se desenvolve na nossa vida, definitivamente, que nós contamos uma história de superação, que nós temos a proteção de Deus sobre nós quando nós estamos alinhados a um propósito, que nós temos a autoridade de Deus em tudo que fazemos e que nós onde vamos nós frutificamos.
São os efeitos do alinhamento. Eu pergunto nessa noite, quantos de nós estamos dispostos a estarmos alinhados, ter a certeza das escolhas que nós tomamos para nós? Eu faço mais uma vez essa pergunta: tu tens certeza das escolhas que tu tens tomado sobre tua vida? Baseado no que tu estás tomando essas decisões? Outra lição que eu tiro dessa passagem é que é imprescindível a fé quando nós queremos transitar o caminho da coragem. É imprescindível a fé. Eu não só preciso tomar as decisões certas para transitar esse caminho de andar com o Espírito Santo, de saber que Ele mora em mim, que é Ele que me orienta, que eu vou viver de acordo com os seus propósitos. Eu preciso também entender, como aqueles cristãos que estavam ali orando, enquanto Pedro estava preso, que a fé é imprescindível. Deus não agirá, queridos, acordemos, igreja. Deus não vai agir onde não há fé. Meu discurso pode ser muito bonito. Minhas palavras podem ser de encorajamento. Eu posso saber muito de Bíblia. Eu posso saber da Bíblia de capa a capa, o que todos os estudos das igrejas do Apocalipse, quando vai voltar o Senhor, e como foi a fundação do mundo, e o propósito de Deus para não sei o que coisa, e as 7 trombetas e não sei o que mais. Mas se eu não tenho fé, se a minha vida não é uma vida de fé, se eu não tenho fé nas minhas decisões, Deus não vai agir. Diz Paulo que nós seremos como tambor que toca. Se não tenho dentro da minha fé o amor. Nós precisamos de fé, em primeiro lugar, antes de nada. Sabe? Havia muitas viúvas em Sarepta, quando ali Elias providenciou a comida para a viúva. Quantas viúvas tinham em Sarepta naquela mesma situação? Muitas, mas Deus achou uma viúva com fé em toda a região. Havia também muitos generais na Síria, quando Naamã foi curado de lepra. Quando Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no rio para ser curado de lepra, quantos generais havia? Muitos, mas em um foi achada a fé. Em um general foi achado fé e Deus agiu. E Deus limpou aquela lepra daquele homem. Havia muitas mulheres na época de Débora também. Débora profetiza, juíza sobre Israel. Havia muitas mulheres, eu tenho certeza, mas Deus escolheu Débora. Por quê? Porque era uma mulher como qualquer outra? Porque era uma mulher comum? Porque era uma mulher que tomava conselho com qualquer um? Não, porque ela ouvia a voz de Deus no seu coração. E porque ela estava alinhada com o propósito, era uma mulher de fé. Por isso Deus escolheu Débora. Havia também muitas crianças morrendo no Egito. Quando Joquebede, a mãe de Moisés, decide salvar aquele filho dentro de um cesto e mandar sua irmã jogá-lo no rio, para que alguma coisa Deus fizesse com ele. E realmente, Deus viu a fé de Joquebede. Deus viu a fé daquela mulher e honrou a sua vida, porque ali havia fé e salvou o seu filho, que se tornaria depois o libertador do povo ali do Egito, Moisés. Havia com certeza também muitas moças bonitas em Susã, na época de Esther, da rainha Esther. Assim como havia também muitos meninos que cuidavam de rebanhos, quando Deus escolheu Davi para derrotar Golias. Com certeza Davi não era o único que cuidava rebanhos, mas Deus escolheu Davi para uma grande missão, porque em Davi havia fé, confiança, comunhão, alinhamento. Havia também muitos leprosos, cegos, paralíticos, mas não a todos Jesus curou. Você presta atenção no que eu estou falando? Que nem a todos Jesus curou. Jesus, quando esteve na terra, não curou todo mundo. Ele poderia ter curado, mas não curou. Foram só alguns. E em todas as vezes que ele curou, ele viu nas pessoas algo diferente que se chama fé. Quando ele olha para aquela mulher com fluxo de sangue, que hoje nós sabemos que talvez aquela mulher tinha um mioma, ou talvez uma endometriose, algo que não era curável na época. Quando aquela mulher toca o manto
O que tinha dentro dela, gente? Se não era uma grande fé de se eu tocar somente o manto, eu sei que vou ser curada. Foi o que diferenciou ela de qualquer outra pessoa, de qualquer outra mulher, a sua fé. A fé, queridos, no momento em que já tentamos de tudo e nada deu certo, é a que vai nos dar o aval para a gente continuar adiante e continuar acreditando em algo que ainda não terminou e que pode seguir adiante. Talvez essa noite tu tenhas chegado aqui com essa decisão. Chegou, vou colocar fim nisso, eu não sei. Mas eu quero te dizer nessa noite que primeiro tu tomes conselho, tu ores. Porque nem sempre tudo que parece ter fim, talvez você está não acreditando mais nem no seu casamento mais. Acho que já fiz de tudo, pastor. Estou cansado, estou cansada, não aguento mais. Já deu. Eu quero te dizer nessa noite que talvez esse não é o momento para desistir. É o momento para acreditar. É o momento para aguentar firme, ter fé, perseverança, alinhamento e que as coisas realmente vão começar a mudar. A partir daquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Na tua vida. Outra coisa que eu tiro dessa passagem é que é imprescindível a coragem. Porque é possível que nossas mudanças, olha só, é possível que as nossas mudanças incomodem muito a terceiros. Às vezes, quando nós decidimos mudar, principalmente quando a gente se converte, quer seguir a Cristo, e quer estar cheio do Espírito Santo, quer vir todo domingo na igreja, essas decisões vão incomodar algumas pessoas. Elas vão começar a nos questionar. Mas agora tu quer passar na igreja? Mas virou rato de igreja? Virou como é que chama essa pessoa? Beato? Agora tu vai querer passar lá socada lá naquela igreja? Nossas decisões, desde o momento em que nós acreditamos no que o Espírito Santo vai fazer em nós e que nós acreditamos numa palavra de que é possível mudanças na nossa vida, vai incomodar a pessoas que às vezes não estão nem sabendo o que está acontecendo com a gente. E talvez estão até atrapalhando a nossa jornada. Mas elas gostam de nos criticar. Elas vão gostar de nos questionar. Elas vão gostar de chegar e dizer para nós o quanto aquilo incomoda elas. Mas por que tu te incomoda de eu ir na igreja? Ah, não sei, mas para quê? Eu não preciso disso. Pois é, tu não precisa, mas eu preciso. Eu preciso disso. Eu preciso desse Deus na minha vida. E eu faço uma pergunta que talvez tu já tenhas te feito. Por que será que algumas pessoas estão abertas a mudanças nas suas vidas e outras não? Por que será que para algumas pessoas tudo rola? Às vezes a gente fica olhando, né? Poxa, mas olha lá o Júnior. Quantas vezes já empreendi, já tentei meu negócio, nunca deu certo. Aí eu olho para o Júnior e digo, mas por que com ele deu certo? Se ele nem tinha capital, se ele nem tinha o dinheiro que eu tenho, se ele nem tinha tudo que tem na minha mão, por que deu certo com ele e comigo não? Às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas. Por que será que com fulano ele está sempre empregado, bem empregado, e eu estou sempre correndo atrás da máquina? Por que será que pessoas conseguem e eu não consigo? E a gente vai se vitimando. Por que será que o casamento do fulano e da fulana dá tão certo e o meu é uma droga? Eu vou lhe dizer uma coisa nessa noite. E eu quero que você saia daqui com várias pulgas atrás da orelha. Não com uma só, muitas. Suas orelhas fiquem picadas de pulga, desse tamanho. Sim. É ruim, mas às vezes necessário. Porque nós precisamos acordar, irmãos Valdo. Nós precisamos acordar. Sabe? Algumas pessoas abriram mão da acomodação. É simples assim. Eu tenho certeza que para o Júnior não foi fácil. Ele trabalhava de sol a sol. Não é isso, Kelly. Tinha dias que ele não dormia. Tinha dias que ele não tinha força nem para tomar um banho, eu acho. Tirar a graxa do corpo. Eu me lembro de terças-feiras que ele chegava aqui na reunião de líderes, às vezes se arrastando com o chimarrãozinho dele, mas firme e forte.
Ele diz assim, eu não vou largar. Esse aqui é meu compromisso número 1. Aqui, nesse lugar, Deus está me abençoando. Nunca vi ele largando. Agora eu tenho minha oficina. Agora eu não posso, né, ser líder dessa igreja. Porque agora eu tenho que cuidar da minha oficina. Então a bênção se torna uma maldição. Porque nós trocamos as coisas quando Deus começa a nos abençoar, queridos. Nós vamos achando que a bênção é o motivo da nossa vida. Por que dá certo com os outros e comigo não? Dá certo porque os outros continuam achando e acreditando nas promessas de Deus para suas vidas. Dá certo porque são pessoas que empreendem em fé, em confiança de que Deus fará alguma coisa. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou sair dessa acomodação. Com certeza, sair de um emprego seguro, com carteira assinada, com aquele dinheiro chegando todo mês, é um momento em que nós saímos da nossa acomodação. Mas é necessário. Nos prendemos às vezes por medo de deixar para trás aquelas coisas a quais estamos acostumados. Tem pessoas que dizem assim, pelo menos isso aqui está ruim, mas eu conheço. Eu não vou me aventurar numa coisa que eu nem conheço. Não sei nem o que vai dar, pelo menos isso aqui está meia boca, mas eu sei como é que funciona lá, eu nem sei como é que vai funcionar. Sabe? A acomodação traz esse medo de deixar aquelas velhas coisas para trás. E nós ficamos ali, né? Apegadas àquelas coisas, apegados. Esperando que as coisas mudem. Nos ensinaram que para sermos amados, devemos nos comportar de tal ou qual forma. Então vamos reprimindo nossa liberdade de dizer não a algumas situações que nos aprisionam. A gente perde a coragem de fazer de outro jeito, porque a gente tem medo. Muitas vezes também é porque entre nos sentirmos apoiados a mudar e a nossa vida, escolhemos ser bem apoiados, né? Nós estamos apoiados pelas pessoas e temos a nossa vida para continuar adiante, mas entre continuar minha vida adiante de outra maneira e ter a aprovação das pessoas, o apoio das pessoas e que elas me batam no ombro e dizem, bom menina, é assim que nós queremos que tu te comportes nessa família. É assim que nós gostamos nessa família. Todo mundo no domingo reunido aqui, não lá na igreja. Quando nós nos posicionamos e dizemos, não, eu vou igual. Eu não estou sendo apoiado, mas eu não preciso desse apoio. Essa decisão vai ser boa para mim, mesmo sem apoio. Mesmo que as pessoas não me amem, mesmo que as pessoas desistam de mim, eu vou continuar adiante. Porque isto me faz bem, porque essa é a mudança que eu preciso para a minha vida. As mudanças, às vezes, implicam em rupturas de relacionamentos. Muitos de alguns que chegaram a esse lugar pela primeira vez, não tiveram nenhum apoio das suas famílias. Zero apoio. Teve adolescentes que chegaram nesse lugar pela primeira vez, que suas famílias os perseguiam em casa por estar aqui. Mas eles perseveraram. E eles tiveram coragem. E alguns deles estão aqui ainda. Até o dia de hoje, suas famílias vieram atrás deles. Suas famílias chegaram depois. Eu te desafio nessa noite a que tu pares de pensar no que as pessoas vão opinar, o que as pessoas vão dizer, o que elas vão achar, o que elas vão questionar. Sabe? Porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, sabe? Quem está opinando sobre tua vida? Quem tá criticando? Vamos olhar quem nos critica? Olha para a vida de quem te critica. Como é que é a vida dessa pessoa? É boa? É bem-sucedida? É uma pessoa abençoada? Como é que é a sua vida? Vamos ouvir a voz de Deus, queridos, do Espírito Santo agindo. Nessa noite eu quero que a gente feche os nossos olhos aí onde nós estamos. E nós vamos fazer uma oração nessa noite. Nessa confiança que o Espírito Santo quer que nós tomemos um caminho de coragem e que às vezes nem tudo o que parece ter terminado, nem tudo aquilo que parece não é não mesmo. Quero que a gente feche aí os nossos olhos e nós comecemos a pensar nos desafios que vamos ter esse ano. Nós estamos no 2º mês desse ano. Alguns de nós já voltamos de férias, começamos a encarar a nossa vida, o nosso dia a dia.
Alguns de nós já nem sabem o que vai acontecer com o nosso casamento, com o nosso relacionamento, com os nossos filhos. E a esperança foi indo embora. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor ainda tem algo para fazer. O Senhor ainda tem coisas para mudar. O Senhor ainda tem, Ele só quer ver fé no teu coração. Ele quer ver uma atitude, um posicionamento, um alinhamento com a sua vontade. Um dizer, sim, Senhor, eu estou aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, eu estou, Senhor. Quantos de vocês que estão aí sentados possam levantar a sua mão e dizer, Senhor, eu estou aqui. Olha aqui para mim. Diga isso ao Senhor nessa noite, Senhor, eu estou aqui.